Olá, olá a todos! Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 8 e 9. Só para a gente lembrar, capítulo 15 é aquele que trata da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vamos lá? Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em verdade de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocadamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Item 9. Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo. Porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade, relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários da leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos a mais Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o 15º capítulo, Fora da caridade não há salvação, e hoje com os itens 8 e 9.
Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E para iniciarmos, gostaria de falar sobre o significado da palavra salvação. Pelo conceito espírita, a salvação é da alma. E o que seria salvar a alma? A nossa salvação é a libertação do espírito da necessidade de viver em mundos materiais, onde fazemos a evolução através das reencarnações. A nossa salvação é a libertação das imperfeições que nos levam a errar, a praticar o mal a nós mesmos e aos irmãos. E isso será pelo desenvolvimento das qualificações nobres que trazemos, desde a nossa criação por Deus. A nossa salvação é a libertação do apego aos prazeres e valores materiais, pelas descobertas dos prazeres e valores espirituais, pois esses são os únicos que trazem felicidade e paz duradoura. A nossa salvação é a conquista do reino de Deus em nós mesmos, nos permitindo estar sempre em paz, em harmonia conosco e com Deus. E isso em qualquer lugar e em qualquer situação. Essa salvação, pela vontade de Deus, tem de ser conquistada por cada um de nós. E quem somos nós? Somos os espíritos imortais que necessitamos viver no bem, no estudo, no trabalho, nos relacionamentos com os demais. Esta salvação também se dá na resignação às expiações e às provas, que são as nossas oportunidades de libertação das consequências das faltas e omissões que fazemos, que ainda fazemos. Essa salvação é conquistada na vontade de seguir os ensinos e exemplos de Jesus, objetivando sair desta existência melhor do que quando nela entramos, no esforço diário de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Repito, esforço diário. E Kardec inicia fazendo um paralelo entre o dogma religioso, fora da igreja não há salvação, e o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E ele apresenta os argumentos. O primeiro é exclusivista, absoluto, provocando divisões entre os homens, entre nós, porque se funda na fé especial em dogmas particulares. Estimula a animosidade entre os diversos segmentos, considerando os que não professam os mesmos princípios como inimigos, condenados, sem remissão. Essa máxima equivale a dizer: fora da verdade não há salvação. Uma vez que ninguém, nenhuma doutrina ou outro tipo de segmento não podem ter o monopólio da verdade. Os habitantes da Terra estão descobrindo no processo evolutivo as verdades que a inteligência e a sensibilidade permitem. Como podemos observar nos avanços de todos os conhecimentos, na transformação, na modificação e seguindo, conforme o processo de capacidade intelectual e moral de cada um de nós. E para trazer a todos nós o caminho dessa libertação, quem veio? Veio o Espírito mais perfeito que já viveu na Terra. E ele veio não para fazer o que é o nosso dever, o que deve ser feito por cada um de nós. Jesus veio para ensinar o procedimento, o modo, o como fazer
essa conquista interna. Por isso, Ele é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso salvador, o nosso libertador. Ao lermos estes itens, percebemos que eles nos estimulam a vivência do amor fraterno, provocando a união entre todos nós. Porque a caridade ao próximo é o ponto de convergência de todas as religiões, sendo possível de ser cumprida por qualquer pessoa, podendo unir em ações no bem todos de crenças diferentes. O Espiritismo, com esse lema, admite que a salvação não depende da fé religiosa, mas sim do cumprimento da lei divina, que nos direciona a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em momento algum, podemos nos esquecer de que o Espiritismo veio com seus princípios para nos auxiliar a entendermos, aceitarmos e vivermos esse amor, conforme o lema: fora da caridade não há salvação. Então encerro os comentários dos itens 8 e 9 e que possamos refletir sobre como estamos vivenciando a nossa caridade para conosco e para todos que fazem parte do nosso cotidiano, de forma direta, indireta, de como estamos agindo com todos os nossos irmãos, com todos os nossos semelhantes. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia. Que assim seja.